Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Hoje nós vamos falar do Magnus, o Robot Fighter, que é uma série de quadrinhos originalmente publicada pela Gold Key Comics. O Magnus foi criado por Russ Manning em 1963 e vive as suas espetaculares aventuras no ano 4000, lutando contra robôs malignos que querem escravizar a humanidade. A editora criadora do Magnus faliu em 1984 e a editora Valiant comprou os direitos da história junto com duas outras propriedades, o Dr. Solar e Turok, o Filho da Pedra. Só mesmo o Magnus sobreviveu. Os direitos foram revertidos para a Random House em 2002 e mais tarde a licença do herói seria adquirida pela Dark Horse Comics. Apesar da boa qualidade do trabalho com as aventuras deste herói e dos argumentos de quase todas as suas aventuras, pouco se soube a respeito dele, que desapareceu no futuro lá pelos anos 1980. Mas a história é a seguinte: no ano 4000, a humanidade tornou-se totalmente dependente de robôs. O cenário da maioria das histórias do Magnus é a megalópole Northam, onde existe H8, que é o chefe da polícia robótica do setor cívico da cidade. Mas olha, pense numa super cidade, numa cidade gigante, uma mega cidade continental, e aí poderá avaliar o que é Northam. Esse chefe da polícia robótica, o H8, ele sofre um acidente de radiação e a partir daí ele decide reforçar a dependência humana dos robôs e impor um regime totalitário na cidade. O Magnus é um bebê órfão que foi criado por um robô conhecido como 1A, um nome que já nos informa que ele é o primeiro robô do seu tipo já fabricado. E tudo indica que 1A é autoconsciente e possui emoções. E aí a história ganha uma pitada de Asimov, pois 1A é um firme crente nas três leis da robótica. Ele percebe desde o início a ameaça representada pela dependência de humanos dos robôs em geral e as intenções criminosas do chefe de polícia H8 em Northam. Assim, 1A decide preparar Magnus para proteger os humanos contra os robôs desonestos e malignos e também dos humanos que usavam robôs normais para fins malignos. Era muita gente do mal nesse ano 4000. Magnus foi treinado desde a infância por 1A em uma casa submarina na Antártida, usando técnicas avançadas para se tornar um habilidoso lutador capaz de quebrar aço com as próprias mãos. 1A o criou e o preparou para ser o salvador da humanidade. Aquele que libertaria a humanidade do domínio dos robôs tirânicos. Assim, ele foi treinado em combate, no uso de armas moderníssimas e equipamentos de última geração, bem como em todas as ciências conhecidas pelo homem. Além disso, o 1A desenvolveu um dispositivo que permitia ao Magnum ouvir as comunicações de rádio entre os robôs. Dessa maneira ele podia interceptar e até antecipar as ações dos seus adversários. Como todo herói, Magnus tem uma eterna namorada chamada Lydia Klein, que é loira, linda, destemida e sempre ameaçada. Lydia é a filha querida do senador Victor Jeremiah Klein, que é candidato a presidente de Northam e em uma das aventuras acabou desenvolvendo habilidades telepáticas. Na história, os robôs que servem como policiais são chamados de Paul Robs e são pintados de preto e branco como os carros de polícia da cidade. Todos os robôs têm números de identificação pintados no peito e nas costas, mas existem robôs que atuam como motoristas de táxi. No ano 4000 ainda existia táxi. E esses robôs taxistas podem ser nada mais do que um tronco com braços e uma cabeça presos a um automóvel voador. Mas veja, apesar das inúmeras aventuras, nunca foi possível chegar a qualquer acordo sobre qual seria a personalidade desse herói. Sabemos apenas que ele possui uma força sobre-humana, que domina as artes marciais e tem uma inteligência de gênio. Sabemos ainda que ele foi treinado por um robô, seu mentor 1A, para confiar apenas em seu próprio cérebro e em suas mãos, nunca em nenhuma ferramenta ou equipamento. Isso significa que ele normalmente não usa armaduras ou qualquer arma de qualquer tipo.
Mas uma das grandes sacadas das histórias deste super-herói é a cidade na qual ele desenvolve sua cruzada contra o mal. Northam é uma cidade que é uma megalópole, que abrange todo o continente norte-americano. A cidade, apresentada de forma magnífica no traço de Russ Manning, consiste de vários níveis. Os níveis mais altos são preenchidos por indivíduos mais ricos, muitas vezes considerados indolentes, gordos e complacentes. O nível mais baixo, que é o nível Goth, é povoado por uma classe mais resistente e menos educada. Vamos lá, uma classe mais violenta. Essa série do Magnus foi popular na década de 1960. À medida que os anos 1970 se aproximavam, as vendas começaram a declinar e a última edição foi publicada em janeiro de 1977. Quando a gente olha para o conjunto das histórias do Magnus, a gente vê que o conceito original parece ser uma atualização deliberada do mito de Tarzan, que foi uma história que Russ Manning havia ilustrado antes e sobre a qual vamos falar em outro episódio. Enquanto Tarzan era um filho de nobres ingleses, criado como selvagem por grandes macacos africanos, o Magnus era um humano criado por um robô bonzinho chamado Umar, que viu a humanidade se tornando uma civilização cada vez mais decadente e complacente, condenada por sua dependência cada vez maior de robôs. No caso do Tarzan, o herói representa um retorno a uma valorização da força da natureza. Já no caso do Magnus, ele é uma criação da ciência preparada para levar a mensagem ao resto da humanidade de que o homem deve controlar seu próprio destino e trilhar seu próprio caminho, em vez de se tornar pouco mais que um rebanho superalimentado de gado cuidado por robôs. A verdade é que o Magnus Robofighter vive e opera de acordo com o seu próprio conjunto de regras e, por causa disso, é considerado um estranho e uma espécie de ameaça à ordem estabelecida das coisas. Assim, um herói que representava uma grande e original ideia em uma série de desenhos primorosos de antecipação do futuro da humanidade, após sucessivos reboots e reinvenções, simplesmente perdeu a identidade e desapareceu. Magnus Robofighter.